E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história do professor Nasser Chaul, já está aqui com a gente, da faculdade da UFG, da faculdade de História, né, professor? Aposentou tem uns anos, mas a história foi construída por aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de volta. Uma vez que essa casa, a gente teve uma participação muito grande na inauguração dela, na concepção em 2007, né, na gestão do professor Edivar, e mudou tudo. Mudou muita coisa, né, melhor, professor? Inclusive, antes da gente continuar com a entrevista aqui com o professor, para que o público cego de baixa visão possa conhecê-lo melhor, ele se descreve como um homem branco, com olhos castanho claros, cabelos medianamente cheios e usa óculos. E aí, professor, quando foi que começou essa história? Foi muito tempo aqui dentro da universidade, essa história né? começa especificamente para mim como aluno, né, em 1978. Eu já tinha um ano do curso de Direito em faculdade particular. Apesar de ter um pai juiz, eu não gostava do curso, mas terminei. E entrei em 78, né, no antigo ICHL, Instituto de Ciências Humanas e Letras, e fui de uma felicidade muito grande aqui dentro. Me tornei monitor logo com a professora Maria Sônia França, na área de História do Brasil. Já no final dos anos 80, quando eu estava faltando um ano para formar, eu já tinha formado em Direito e usei o diploma de Direito para fazer o mestrado em História e passei. Então eu fiquei numa situação muito complexa, que eu terminava o primeiro ano de Direito, de História e o primeiro da pós-graduação. O senhor gostava mesmo, era da arte? Eu gostava da área, né, de História, e aí fiz minha dissertação de mestrado sobre a Constituição de Goiânia, que já virou livro em 2 edições da UFG, e logo comecei a ser professor substituto, alguns anos, porque o regime militar não deixava ninguém sair para mestrado, para doutorado, e muito menos para concursos. Uhum. Então, em 96, eu fui efetivado como professor, e em 98 eu me tornei professor titular, e ocupei cargos totais. Fui chefe de departamento, coordenei especialização, fui coordenador 2 vezes do mestrado em História, que é História das Sociedades Agrárias. Reformulamos o mestrado nessa gestão, última gestão. E em 98, não apoiando a professora Milka Severino para reitora, ela teve a bondade de me convidar para coordenar toda a pós-graduação da UFG, no reitorado dela, no qual eu passei um ano lapidando muita coisa, junto com o professor Noronha e o professor José Luiz, que era o nosso reitor. E foi muito profícuo, porque a gente pôde efetivar vários cursos de mestrado, regularizar outros. Mas aí, no final de 98, com a eleição do governador Marconi Perillo, ele me convidou como membro da UFG para coordenar toda a área da cultura dos seus governos. Do seu governo primeiro e depois mais 2 governos, onde eu tive uma atuação muito grande. E eu fui, mas não deixei o UFG. Eu tinha cerca de 9 orientandos de mestrado, continuei com eles, continuei com algumas palestras, e eu tenho uma gratidão muito grande porque é uma vida dedicada, né? São mais de 30 anos aqui dentro, com 8 livros publicados pelo SEGRAF, e um deles, que é minha tese de doutorado na USP, está na 5ª edição já. Olha. Então, assim, tem uma vida dedicada à pesquisa, né, à escrita, à produção e à gratidão a essa universidade, que é minha casa, né? É minha casa. Mesmo aposentado, a gente nunca desliga. A gente tem um cordão umbilical, né, muito efetivo com todas as dimensões da própria UFG. Isso não por um acaso, né, professor? Assim, a universidade, ela sempre possibilitou também, sim, que tudo isso fosse acontecendo, né? A gente acabou de ver uma reportagem onde a prova da pesquisa e da ciência traz benefícios para a humanidade, né? É esse o nosso papel, né? Apesar da incompreensão de alguns governantes, né, medíocres, a gente tem uma dedicação, uma aposta, um vínculo muito forte com a pesquisa, com a ciência em si. Esse é o papel da universidade. Então, eu acho que a UFG cumpre muito bem tudo isso em todas as suas áreas. E o senhor, inclusive, também a gente conversava aqui,
No último bloco, antes do intervalo, a gente falou sobre o Canto Kids, né, que está com inscrições abertas. O senhor teve participação também na criação do Canto da Primavera? Nós criamos, na nossa gestão, nós criamos o FICA em 99 e como era feito em Goiás e a gente tinha um vínculo muito grande com a ideia da ideia de patrimônio da humanidade, nós então fizemos na cidade de Goiás o FICA. Para o Pirinópolis não ficar com ciúmes, né, nós criamos lá o Canto da Primavera. Depois foi a vez do norte de Goiás também requisitar uma atividade nacional e nós criamos lá a Temporada Nacional de Teatro de Porangatu, que é o Tempo, né? Muitas coisas, foram a Lei Goiáses, muitas produções, muitas reformas de igrejas e centros históricos. Foi uma passagem pelo governo como representante da UFG bastante eficaz, na minha opinião. Com certeza construiu história, deixou um legado, né, que é levado até hoje e que tem dado muito, mas muito resultado, inclusive formando novos atores aí, né, na área da arte mesmo. Quero aqui agradecer então ao professor Nasser Chaou, da Faculdade de História da UFG. Está aposentado hoje, mas com esse legado maravilhoso deixado aí. Obrigado, viu, professor? Alô, Cássio. Muito obrigado. Obrigado aos nossos telespectadores. Até uma próxima.